Quer dizer, aí é macaquice mesmo, né? Não tem a menor dúvida, é só macaquice. Que é, vamos dizer, a vida intelectual no Brasil de hoje é macaquice e não passa disso. Isso não quer dizer que o analfabetismo funcional seja sempre um fenômeno incapacitante, que o sujeito, por ser analfabeto funcional, se torna um incapaz. Ao contrário, em certas áreas, como o jornalismo, tal como se pratica no Brasil de hoje, e a política, a propaganda política, o analfabetismo funcional é uma vantagem, porque o sujeito não entende o que ele está lendo. Ele está livre para inventar o significado que ele deseje. E eles fazem isso, então, por assim dizer, até com boa consciência, porque eles não estão percebendo que estão falsificando a coisa. Né? Aquele negócio que já dizia o, o Cláudio Moura Castro, 40 anos atrás, o brasileiro não leu o que está escrito, ele leu o que ele acha que o autor quis dizer. Aquela adivinhação. Nessa adivinhação você tem aí, vamos dizer, uma força analogante que encontra analogias, similitudes entre milhões de coisas que não tem nada a ver, e associa uma coisa com outra por assim dizer, por similaridade visual. Mas, por exemplo, a Folha não pode emitir uma opinião minha sem botar uma foto minha com uma arma na mão. Daí associa a ideia com a arma e cria da constelação toda da ideologia fascista, que é um modo de pensamento inteiramente fetichista, pueril, na verdade, né? Por associação mecânica de ideias. Mas isto é o máximo que esse pessoal consegue fazer. O pessoal universitário brasileiro pensa assim. Isso quer dizer que as universidades brasileiras, todas elas são exceção, sem exceção visível, são entidades fraudulentas, são entidades criminosas que praticam estelionato, né? Conferindo diplomas de curso superior a quem não tem condições de frequentar o ginásio e botando essas pessoas na rua para exercer profissões de alta responsabilidade, meu Deus do céu. Pensem bem, quando um médico erra, né, um paciente morre, mas quando o cientista político ou filósofo erra, milhões morrem, gente. Não é brincadeira. Né? Esta área de trabalho não é assim, livre troca de opiniões, realmente não é assim. A noção da responsabilidade intelectual é absolutamente indispensável e eu sou a favor de penas de prisão para quem infrinja isso. Por exemplo, você diplomar um analfabeto funcional com um diploma de ciência política ou de direito é um estelionato. E eu acho que quem faz isso tem que ir para a cadeia. E prestem bem atenção, no próximo governo, eu não vou participar do governo, mas eu vou lutar para que todas as pessoas que têm feito isso sejam punidas com pena de prisão. E que as universidades que fazem isso sejam fechadas e seus bens sejam distribuídos a outras entidades de ensino mais honestas. Eu vou lutar por isso até o último dia da minha vida, porque este é o maior problema brasileiro. O analfabetismo funcional é o problema brasileiro. Quer dizer, um país onde praticamente todos os altos postos estão ocupados por pelo menos 50% de analfabetos funcionais, nada pode dar certo, nada. Então as pessoas reclamam, nós não temos saúde, não temos educação, não temos segurança pública, não tem isso, não tem mais aquilo. Como você vai resolver isso com este pessoal? Santo Mais Aquino já ensinava, não existe ação sem um agente. Nós temos que fazer tal coisa. A pergunta é, quem vai fazer? Se não existe um agente humano capaz e não existem os meios de ação, absolutamente nada vai acontecer. Mas acontece que, como eu disse, o analfabetismo funcional pode trazer certas vantagens secundárias. E afirmo para vocês, a redação inteira da Folha de São Paulo e do Globo vive disso, de não entender nada e inventar tudo, do jeito que eles querem. Então, é assim, é uma fantasia pueril que está sendo vendida para as pessoas com o nome de jornalismo. Então, o que eles fazem chegaria a ser inacreditável se a gente não os conhecesse. Mas esta semana, por exemplo, eu enviei à Folha de São Paulo aquele artigo que eu publiquei inteirinho no meu Facebook e que eu li aqui uns dias atrás, fiz um vídeo, né? E a Folha transformou aquilo. Olha, lembra aquele negócio do Vargas Llosa, que deu? O jornalismo é a máquina onde entra um homem e sai um hambúrguer. É mais ou menos isso, a transformação, transformar num outro treco que eu não sei dizer o que é. Quer dizer, porque
em princípio, uma mensagem enviada como direito de resposta tem que ser publicada na íntegra e sem alterações. Eles não só alteram, como invertem o negócio. Por exemplo, eu disse que, ali, vocês devem lembrar, que assistiram o meu vídeo, que eu disse que na primeira nota que eu coloquei no Facebook, eu dava a impressão de que a apologia do incesto era só uma opinião pessoal do Haddad. Isso quer dizer, como se fosse uma esquisitice dele. Né? Uma esquisitice entre muitas, mas uma excentricidade desse cara. Né? E depois eu fiquei, assim, imediatamente eu vi, não, isso aqui está muito brando, não é nada disso, a coisa é muito mais grave, e fiz uma demonstração de que, como discípulo da escola de Frankfurt, que estava modelando toda a estratégia do PT com base na escola de Frankfurt, né, é óbvio que a apologia do incesto entrava ali como política de governo e estratégia revolucionária. Demonstrei isso aí. Mando isso para a Folha. O que eles dizem? Olha o que transformaram aqui. Carvalho finaliza dizendo que Haddad é parte de, aspas, uma estratégia de governo, um plano abrangente de modificar pela base patati patatá. O Haddad? Não. Eu disse que a teoria do incesto da escola de Frankfurt, que ele subscreve, é parte de uma estratégia do Haddad. Agora, você está falando, o Haddad é parte de uma estratégia? Então, cadê o estrategista por trás do Haddad? Então, eu estou a transformar uma afirmação científica baseada em estrita análise do texto numa teoria da conspiração baseada num suposto estrategista, macroestrategista que tem por trás do Haddad. Que talvez exista, mas eu não sei, eu não estou falando disto. Como é que o sujeito faz isso? Ele usa o próprio analfabetismo funcional como instrumento para poder falsificar qualquer coisa. Porque se você não entende nada do que você está lendo, você está livre para inventar qualquer significado que você bem entenda. Então, isso aqui é óbvio que eu vou processar a Folha por causa disso. Porque o sujeito usar de má-fé no direito de resposta, opa, aí é muito grave. Aí a má-fé é dupla. Né? Então, não existe esse direito de você mexer no texto enviado como direito de resposta. Isso não existe, isso é absolutamente inadmissível. Mas eu garanto que o cara que fez isso, ele não tem consciência de que fez um treco errado. Né? Porque é evidente que se o cara não entende um texto tão óbvio quanto este que eu inventei, muito menos ele pode entender o que são os deveres do jornalismo, o que é a ética jornalística. Não entende. Então, é assim, a ética deles é a ética do Antônio Gramsci. E a ética do Antônio Gramsci é apenas o equilíbrio entre, vamos dizer, o jogo de forças na luta de classes e a vida cultural. Então, se a vida cultural expressa realmente o jogo de forças, tal como está na luta de classes, isso é ético, isso é perfeito. Quer dizer, é evidente, eu considero o Gramsci, claro que uma mente, não só um homem fisicamente disforme, mas mentalmente disforme, porque o sujeito capaz de pegar histórias de fadas e contar para a própria filha, inoculando mensagem comunista ali, modificando a história de fada, para transformar em propaganda comunista e contar para sua própria filha, é evidente que é um psicopata. Né? E os discípulos dele, pior ainda. Assim, aquele negócio diz-me com que andas e eu te direi quem és, é mais correto você dizer, diz-me que admiras. Né? Dependendo daquilo que você admira, você certamente está se colocando abaixo dele, colocando ele acima de você. Então a gente pode medir onde você está. Por exemplo, eu escrevi o livro do Maquiavel para dizer isto. O meu desprezo pelos admiradores de Maquiavel não tem limite. Porque o Maquiavel, bem lido, ele mostra o seguinte, ele é uma besta quadrada, ele não entende coisa nenhuma do jogo de poder, ele está sempre do lado perdedor e acaba a vida tendo que viver da caridade dos seus inimigos que ele criticou a vida inteira. Ou seja, ele é um loser, né? Ele não entende absolutamente nada. Né? Ele me mostra... E outra coisa, ele sempre apostava no cara que perdia. É uma coisa impressionante. Né? Ele achava que o tal do Alexandre Borges ia dar um golpe de Estado, ia mandar na Europa inteira, o cara se ferrou todo. Né? E sempre assim. Você lê o texto dele, as pessoas leem, mas não se reportam, vamos dizer, aos textos que ele está citando. Né? Eu mostrei ali que ele usa textos da Bíblia para fundamentar argumentos que não têm absolutamente nada a ver com aquilo, mas nada. Isso é a mesma coisa que você dizer, olha,
O cachorro quente custa $3, segundo dizia Moisés no Pentateuco. Coisa mais ou menos desse tipo, entendeu? Mas se a pessoa não confere, então parece que ele não está fazendo nada demais. Então, eu digo, Maquiavel é um dos escritores mais burros de todos os tempos. É alguém que, em matéria de política, você não pode confiar em nada, 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 nada. E, no entanto, um número de babacas que acreditam que o estudo científico da política começa com Maquiavel. O quê? Quer dizer, 2.000 anos depois de Aristóteles, você dizer que o estudo científico começa com Maquiavel? Hã? Só porque ele maliciou, quer dizer, você está confundindo a malícia de um louco, frustrado, derrotado, né, com realismo. E pior, realismo científico. Né? Então, os admiradores de Maquiavel são assim, e os do Antônio Gramsci são ainda piores. Né? Agora, quando chega no Brasil, fala, bom, não existem admiradores do Lula? Hã? O que mais você quer? Hã? É um tarado, enrabador de cabritas, não é isso? Mentiroso patológico, e que, pior, é réu confesso, mentiroso confesso. Ele diz, fui lá, menti, inventei tal coisa. E você segue esse cara, sabe onde ele vai te levar? Vai te levar para o buraco, meu Deus do céu. Durante um tempo ele engana todo mundo. Pode ser. Aconteceu. Mas depois ele vai para o buraco e os outros vão atrás dele. Né? O pessoal vai atrás dele, vai atrás do Zé Dirceu, né? Vai atrás da Dilma, vai atrás do Haddad. Meu Deus do céu, isso é masoquismo. Né? É que o brasileiro é o seguinte, quando ele vê alguma coisa realmente grande, ele se sente inferior. Então ele precisa baixar o nível para aliviar um pouco. Né? Então, admirando o Lula, dizer, bom, o que o Lula faz, eu também sou capaz de fazer, então, se eu elogiar ele, estou me elogiando a mim mesmo, indiretamente. Né? Agora, se aparece um cara realmente bom, então você tem que depreciar, porque você não aguenta a diferença. E pior, no Brasil, esse negócio de não aguentar a diferença, não é que o cara do povo não aguenta a diferença, os intelectuais não aguentam a diferença. O que esses caras fazem comigo, né? É um negócio assim de a gente chorar, chorar de dó, você está entendendo? Quer dizer, não é possível que a pessoa se sinta tão inferior que ela tem que usar contra mim vingancinhas pueris. Vou chamar de astrólogo, vou botar a foto dele com o revólver. O que é? Se é muito pueril, é muita impotência demais. Você nunca. Por exemplo, vamos chamar um cara de fascista. Eu digo, tá bom, então você faz, revira tudo que eu escrevi, tudo o que eu disse, me mostra uma linha, uma palavra onde eu tinha defendido um governo, não digo nem totalitário, mas autoritário. O dia que eu defendi uma lei autoritária, uma que fosse, não tem nada. O dia que eu defendi alguma teoria de superioridade racial, né? Ou de inferioridade das mulheres, mas nem em piada eu fiz isso, porra. Né? Então, da onde que tira esse negócio de fascismo? É a palavra que ocorre para xingar o cara, porra. Olha, fascismo é um assunto complicado. Eu dediquei alguns anos a estudar isso, como dediquei alguns anos a estudar o marxismo. Né? Tem dois autores que se você quer saber o que é o fascismo, você não pode deixar de ler, que é o James Gregor e o Zeev Sternhell. Né? São os grandes estudiosos do fascismo. Praticamente os livros deles são o padrão hoje em dia. Eu estudei isso, eu sei o que é o fascismo. Tá certo? E o livro, por exemplo, o livro do Zeev Sternhell sobre o fascismo do Charles Maurras na França, nem direita nem esquerda. Então, esse é mais ou menos o consenso a respeito do que era, vamos dizer, aquele fascismo francês, por assim dizer, que era um fascismo antifascista, antinazista, etc. Né? Muito peculiar da França, é um fenômeno específico. Né? Quando você estuda, por exemplo, a própria relação do fascismo com o nazismo, né? Eu digo às vésperas né? Quando Hitler invadiu a Tchecoslováquia, houve um governante europeu que telefonou para todos os outros e disse, nós precisamos parar esse louco, isso aí vai dar desastre. Sabe quem é? Mussolini. Não achou apoio em lugar nenhum, então ele fez, tá todo mundo com medo do cara, ninguém quer parar ele, então eu vou passar do lado dele que eu não sou besta.
Foi esse o raciocínio dele, né? Mussolini nunca teve nada de nazista, ele foi sempre aproveitador da situação que ele tentou mudar em tempo. Não é isso? Então, existem todas essas ambiguidades. Outra coisa, quando a Alemanha nazista e a União Soviética se aliaram para invadir a Polônia, qual era o pretexto? Temos que nos defender do fascismo polonês, o perigo fascista. Você imagina o Hitler invadindo um país para se defender do perigo fascista? Eles fizeram isso, meu Deus do céu. Agora, tem gente que não sabe coisa nenhuma de história do fascismo, não sabe o que é, tá certo? Não entende, por exemplo, que existe a possibilidade de haver um governo fascista sem um partido de massas disciplinado. Quer dizer, a massa disciplinada, né, faz parte da essência do fascismo, ou nazismo também. Se não tem isso, então é outra coisa. Então é um tipo qualquer, vamos dizer, de autoritarismo elitista, como teve no Brasil, de inspiração positivista, que não tem absolutamente nada a ver com fascismo. O que é o positivismo? É o governo tecnocrático, a eliminação da política. Esta eliminação da política esteve na mente da nossa classe média durante décadas. A política é corrupção, nós temos que chamar os técnicos, os engenheiros, etc, etc. Isso é muito comum, né? O que é isso? Influência positivista, né? Que veio no começo do século, o filósofo Alain, que era discípulo de Augusto Comte, disse: o mundo está em mau estado porque não seguiu o exemplo do Brasil, que adotou o regime positivista. Se ele soubesse o que aquilo deu nisso. Então, o que nós vimos no Brasil, repetidamente pelas mãos dos militares, foi o positivismo. Quer dizer, um elitismo, onde você tem um grupo de técnicos, engenheiros, economistas que resolvem todos os problemas e eliminam a discussão política. Do regime militar, o Congresso foi reduzido à função de carimbador de decreto. O que se dizia no Congresso não tinha a menor importância, ele era só para enfeitar um pouco, né? Nenhuma ideia emergia do Congresso. O Congresso não tem autoridade nenhuma. O que o presidente mandava, eles aceitavam. Então, não havia discussão política, né? Ora, note bem, esse mesmo modelo foi adotado também pelo PT. Não tem uma discussão política, só que o PT tem um partido de massa. Então, o PT é muito mais parecido com o fascismo do que o governo militar. Porque o PT também abola a discussão política, mas não pelo pretexto tecnocrático positivista de que os técnicos têm que resolver tudo. Não. Ao contrário, é baseado no argumento de que o partido tem sempre razão. Nada contra o partido. É o dogma leninista.